Olá a todos e todas, aqui é o professor Marcos Serral falando. Eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, nas áreas de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, doutor e mestre em Direito pela USP, autor e coordenador de diversas obras. E estou aqui com as minhas queridas amigas, meus queridos amigos da OAB de São Leopoldo, aí no Rio Grande do Sul, e é claro que esse vídeo depois pode ser estendido, né, a pessoas de outros lugares, mas sobretudo meu carinho ao pessoal de São Leopoldo, que sempre me recebe e me recebeu tão bem. Nós teremos aqui algumas conversas, principiando por essa, algumas conversas a respeito da nova Previdência, e nesse primeiro momento, nessa primeira fala, eu quero conversar um pouco com vocês a respeito da nova arquitetura constitucional que vem com a Emenda Constitucional 103, que traz aí a chamada nova Previdência. Então nós temos um novo desenho constitucional, um novo formato constitucional, e é bem importante que a gente, antes de entrar em alguns temas específicos, alguns temas aí pontuais, que a gente compreenda essa estrutura constitucional nova, né? Um novo formato constitucional, eu venho chamando de nova arquitetura constitucional. É bem importante que se perceba isso, né? Então, no primeiro momento, eu falo a vocês o seguinte, né? A Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência, ela nos traz 3 eixos de normas aplicáveis à Previdência Social. O primeiro eixo, ele diz respeito às novas regras permanentes, regras atuais e permanentes, enfim, que substituem as regras que existiam até então. Então, há mudanças no artigo 40 da Constituição, ligado lá ao RPPS, no artigo 201, o artigo 203, a assistência social não foi alterado, enfim. Mas, no geral, a partir de custeio também, no geral, nós temos novas regras permanentes. Substituem as regras atuais, as regras anteriores, perdão, e, enfim, valem daqui por diante, novas regras permanentes. Junto dessas, existe também um conjunto de regras de transição, ou seja, regras que valem apenas para as pessoas que já estavam inseridas no mundo previdenciário, no RPPS, no RGPS, enfim, e não completaram naquele momento, no momento em que a Emenda Constitucional 103 entra em vigor, ainda não haviam completado o direito a obter um determinado benefício, sua aposentadoria ainda não havia sido alcançada. Portanto, para essas pessoas, são colocadas aí uma série de regras de transição, ou seja, regras válidas aí para o pessoal que está no meio do caminho, como eu costumo falar. E, por fim, há um terceiro eixo de normas trazidas com a Emenda Constitucional 103, que são as regras transitórias, ou seja, regras que já têm validade, já substituem o modelo constitucional anterior, já têm validade, mas essas regras já apontam, já puxam aí a possibilidade de que venham outras normas no lugar, né? Tendo aí uma regulação em 3 tempos, né? O regime anterior, a Emenda Constitucional 103, algumas situações regulamentadas pela própria Emenda Constitucional 103 em regras transitórias, que serão substituídas em algum momento por lei diferenda, por lei futura, norma futura. Então, 3 eixos aí de normas, enfim, as normas novas e permanentes, as regras de transição, para quem está no meio do caminho, e, por fim, as regras transitórias, né? Já mudam, mas, ao mesmo tempo, já apontam para futura mudança. Então, aí a ideia, né, a expressão que deixa isso claro até que lei futura regulamente o artigo tal, disponha sobre o tema tal, né, a regra é essa aqui, e aí segue a disposição. Além disso, nós devemos aí tomar em consideração o fato de que a estrutura constitucional que vem com a Emenda Constitucional 103, ela traz 2 nichos também, duas fórmulas. Em algum momento, a chamada desconstitucionalização, e ao lado dela, o que eu venho chamando de constitucionalização excessiva. Então, ao mesmo tempo em que em muitos itens a matéria previdenciária foi aí retirada, foi suprimida da Constituição, como, por exemplo, a aposentadoria especial por conta de atividade perigosa, os requisitos de aposentadoria dos servidores públicos,
enfim, daqui para frente só se prevê a idade mínima, o tempo de contribuição, o tempo de cargo não mais estará previsto no texto constitucional, é remetido a outra lei, a legislação infraconstitucional. Ao mesmo tempo que acontece isso, esse é um movimento mais conhecido, um movimento mais sabido pelas pessoas, da mesma maneira, existe um outro movimento que eu venho chamando de constitucionalização em excesso, ou seja, uma série de normas relativas à previdência social, normas até então previstas aí na legislação infraconstitucional, foram inseridas no texto da Constituição, no próprio texto da Constituição. Seja na Constituição Federal de 88, seja regras que ainda constam da Emenda Constitucional 103 e, portanto, têm validade de norma constitucional. Esse movimento, que é menos identificado pelos profissionais de direito, pela advocacia, ele é igualmente sério e nem todo mundo deu a devida atenção para isso, né? Se falou muito da desconstitucionalização, mas se deu pouca atenção a essa constitucionalização em excesso. Então, por exemplo, nós vamos ter ali as regras da formação da pensão por morte, o cálculo de pensão, as regras para o cálculo do valor das aposentadorias, dos benefícios, enfim, regras de acumulação de benefício. Nós temos aí um quadro todo complexo que é natural que fique no âmbito da legislação infraconstitucional e foi levado aí para o seio da Constituição. Um modelo jurídico, uma estrutura jurídica que peca pela inadequação, né? Não é exatamente o modelo mais adequado em relação a isso. Bom, pessoal, caso vocês queiram se aprofundar nesse tema, eu sugiro a leitura aqui do meu livro, né, A Seguridade Social e Direitos Fundamentais, saiu esse ano pela editora Juruá, já na sua 4ª edição, enfim, já completamente atualizado aí com esses argumentos, com esses temas que eu venho conversando com vocês. E essa ideia de compreensão dos direitos previdenciários como direitos fundamentais propicia uma série de interpretações muito favoráveis à advocacia. A construção de teses, a defesa de direitos é o caminho que eu julgo o mais adequado para essa postura da advocacia de direitos sociais. Vamos ficando por aqui e em breve temos mais outros vídeos, outras conversas. Um grande abraço e até breve.